Mas, irmãos, aguenta aí mais uns, não vou falar 10, mas aguenta mais uns minutos aí que Deus tem uma palavra para o teu coração. Nessa manhã, Deus tem algo dos céus ainda para falar comigo e para falar com você aqui nessa manhã. Livro de Jó, capítulo 1. Quem achou diz amém. Amém. Jó, capítulo 1 e o versículo de número 18. Eu vou ler na minha tradução, você acompanha aí. Diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Amém? Irmãos, só uma vez, repita comigo assim: as bases, isso você não falou nada, de novo, as bases da vida de Jó. Glória a Deus. Agora eu vou contar até 3 e você fala a frase toda. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de uma passagem que todos nós conhecemos de cor e salteado. Nós sabemos que a história de Jó, ela ocorreu na época em que estavam situados os patriarcas, como por exemplo Abraão, e pelos nomes, pelo tudo que acontece dentro do livro, a gente entende de que Jó ocorreu mais ou menos naquela época. Alguns vão dizer que Jó seria o livro mais velho do Antigo Testamento, ou a história mais antiga, mais velha de pessoas vivas de toda a Bíblia. Mas o que nós temos aqui é um enredo de forma poética, e é interessante que é em forma poética, porque o servo de Deus, até para sofrer, ele sofre bonito, sofre em forma poética. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jó, quando nós olhamos para a história desse homem, algumas perguntas pairam sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Se você já leu mais de uma vez, parece que cada vez que você lê, uma interrogação a mais aparece. Por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Deveria o justo sofrer? Qual é o ganho em ser justo, já que vai sofrer? Qual é a vantagem em ser fiel, já que vai ter a mesma sorte de outros que não são fiéis? E essas e outras indagações, elas vêm enquanto nós lemos o livro de Jó. E se você lê o livro de Jó incompleto pela metade, se você lê o livro de Jó com o prisma, com a mentalidade já formada e montada do seu conceito de como deve ser a vida do justo e como deve ser a vida do ímpio, você não vai conseguir entender o que Deus está falando, ou o que Deus tem para nós na vida desse homem, na vida de Jó. Para você entender Jó, a Bíblia diz que era o homem mais rico do Oriente. Jó, ele era um homem muito, mas muito rico. Um tempo atrás eu fiz um estudo sobre Jó, de tudo que Jó tinha: ovelhas, camelos, bois, jumentos. E se você fizer um cálculo de terras necessárias para tudo isso, alimento necessário para tudo isso, Jó necessitaria, pastor Regis, de pelo menos 300 homens diariamente trabalhando para ele. Se você pegar 300 homens trabalhando diariamente,
Você vai ter em torno de Jó pelo menos 1000 pessoas que diretamente dependia de Jó, da sua riqueza, daquilo que ele tinha para sobreviver. Então, em torno de Jó, da sua casa, da sua riqueza, tinha uma espécie de uma comunidade inteira que dependia de Jó, da sua riqueza, da sua vida, para sobreviver. Jó era um homem muito, mas muito rico. Se fosse hoje, Jó tinha os melhores carros, as melhores casas, Jó tinha nome, Jó era falado, Jó era pesquisado. Todo mundo ia entrar no Google para saber o que Jó tinha, da onde tinha vindo, como Jó ficou rico daquele jeito. Jó seria uma celebridade. Jó era muito rico, Jó era milionário. Jó tinha tudo que ele poderia ter naquela época. Mas quando nós olhamos para a vida desse homem, a gente vai ver uma coisa ainda mais linda e interessante. Ele não era só rico, ele não era só milionário de dinheiro. Jó tinha uma outra riqueza, maior do que o dinheiro, que era a sua família. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E já conseguiu criar 10 filhos unidos. Você imagina você ser o homem mais rico do mundo, irmão Eduardo? Você tem 10 filhos. É muito difícil você ter esses 10 sem brigar. Porque já está todo mundo de olho, né? Na riqueza do pai, naquilo que o pai tem. Muitas vezes as brigas entre família começam muito antes do pai morrer. Aí o pai já tem que fazer um testamento em vida. Porque sabe que depois que morrer vai dar problema. E você tem uma casa com 3 filhos, com 2 filhos, e você conseguir colocar um no mesmo quarto que o outro, e não ter briga já é difícil. Você imagina você ter 10 filhos, e os 10, a Bíblia diz que eram unidos. Por quê? Porque fazia festa na casa do primogênito, ele chamava os outros 9, mandava buscar as meninas e fazia festa. Ia fazer uma festa na casa do outro, chamava os 9, chamava as meninas e dava festa. Eles eram unidos. Os meninos eram tudo unido, era uma família unida. Com a esposa abençoada, com filhos abençoados. A riqueza de Jó maior não era a sua fortuna enorme. Jó tinha uma família abençoadíssima. E se você não tem uma família abençoadíssima, se porventura seus filhos vivem em contenda, se porventura no dia das mães você não consegue reunir seus filhos, porque se o João for, a Maria não vai, ou porque um cunhado é brigado com outro, e a sua família vive em um pé de guerra, irmão, ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque não tem riqueza maior para um pai, para uma mãe, do que reunir os filhos que tem em volta da mesa, e ele saber que todos um conversa com o outro, um não tem raiva do outro, um não briga com o outro, que um irmão fica feliz quando o outro conquista uma coisa, que um irmão fica alegre quando o outro adquire alguma coisa. Isso é um presente raro, que não se vê mais nos dias de hoje. Não se vê mais nos dias de hoje. Até é normal você ver alguém falando, irmão, seus maiores inimigos são os seus próprios irmãos, são os que estão dentro da sua própria casa. Mas, irmãos, em nome de Jesus, a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua família não precisa ser assim. Ela não precisa ser assim. Pode ser unida. Se a graça de Deus, se a presença de Deus, se a comunhão de Deus estiver na casa, na família, vai ter problema? Vai ter problema. Mas não precisa ser uma família dilacerada. Não precisa ser. Jó tinha uma família unida, rica e abençoada. Mas Jó também tinha uma saúde de ferro. Porque se administrar tudo isso, requer uma saúde mental maravilhosa. Você administrar tudo isso requer uma saúde física tremenda para você correr, para você andar, para você resolver. Então, se Jó tinha muita riqueza em dinheiro, se Jó tinha uma família abençoada, Jó tinha uma saúde de ferro para conseguir administrar tudo isso. E o cara já tinha uma idade. Então, você olha para Jó e fala, o Jó tem tudo. Mas quando você continua olhando para a vida de Jó, você vê que tinha uma base que sustentava essa família.
Tinha uma base que sustentava essa riqueza. Tinha uma base que sustentava essa saúde, essa vida maravilhosa. Essa base se chamava Deus. Porque foi o próprio Deus que falou que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava do mal. Então não era à toa. Existia uma cobertura sobre tudo que Jó tinha, possuía e era. Essa cobertura era a fidelidade dele a Deus. Jó era tão fiel a Deus, que os meninos iam lá para a casa do irmão, faziam uma festa. Jó não ia, não sabia o que estava acontecendo lá, não sabia de nada. Jó pegava e falava: acabou a festa? Acabou. Então agora eu vou fazer um sacrifício por cada um. Vai que eles pecou contra Deus, vai que falou bobeira, vai que falou blasfêmia, vai que bebeu demais, vai que desagradou a Deus, eu vou santificar eles a Deus. Porque Jó era um homem muito temente a Deus, e ele puxava a família, puxava os filhos, para que eles também fossem tementes a Deus. E agora eu pergunto para você: um homem desse merece sofrer? Eu pergunto para você: uma família dessa merece sofrer? Merece sofrer? Mas olha só para você ver como as pessoas nos veem de maneira diferente. Quando o diabo chega lá onde Deus está, e Deus pergunta: de onde você vem e tal, você sabe de toda a história. Então, você viu Jó? Você observou Jó? Íntegro, fiel, temente a Deus e desvia do mal. Qual era a visão de Deus acerca de Jó? A visão de Deus acerca de Jó é que Jó era um homem fiel. E Deus pode falar com propriedade de nós, porque Ele conhece o coração, né, Kaique? Deus pode falar com propriedade de nós, porque Ele conhece a gente além das nossas ações. Ele sabe o que motivou as nossas ações. E Ele está dizendo: é um homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal. Mas olha qual era a visão de Satanás para com Jó. Bom, é verdade. Mas só que ele também não é bobo. Como ele não seria fiel? A mulher mais bonita é a dele. Os melhores filhos é o dele. O melhor rebanho é o dele. A maior riqueza da terra está na mão dele. Você acha que ele é bobo de não ser fiel e perder tudo isso? O senhor acha que Jó é bobão? Ele vai vacilar com o senhor e perder tudo isso? Não. Jó serve ao senhor por interesse. Você está vendo que a visão de Deus para Jó é uma, a visão do diabo para Jó é outra. Ele é interesseiro. É por isso, irmão. É por isso, olha aqui. É por isso que você não pode preocupar com o que os outros falam de você. É por isso que você não pode perder sono, porque alguém falou de você. Queridão, porque Deus conhece por baixo da roupa. Deus conhece por baixo do status. Deus conhece quando as luzes se apagam. Deus conhece quando ninguém vê. Deus sabe de todas as coisas. E o importante é o que Ele pensa ao seu respeito. O importante é o que Ele pensa de você. Não é o que o diabo pensa. E não é o que as pessoas pensam, não. E sabe o que é mais legal? É que a prova de Jó, revelou o que a esposa dele pensava dele. Porque ela falou: Jó, você é fiel demais. Amaldiçoa seu Deus e morre. Ou seja, Jó, dá raiva. Me intriga ver o quanto você é fiel, Jó. Gente, por menos do que isso aí, está colocando corda no pescoço. Gente, por menos do que isso aí, está entregando a carteirinha de membro, Jó. E você continua fiel. Sabe aquela pessoa que te diz: mas você é santo demais. Você não sai da igreja, você não para de ir na igreja, você dá dinheiro na igreja, você não sei o que na igreja. Que critica a sua fé. E a prova de Jó revelou o que os amigos de Jó pensavam dele. O que eles pensavam, Jó? Tem coisa errada aí. Você vai ver 8 falas dos amigos de Jó. Porque o Zofar era mais novo, falou menos. E ele falou: Jó, tem coisa errada aí, Jó. Na história, Jó, nunca um justo sofreu desse jeito. Tem coisa errada aí, Jó. Então eles olhavam para Jó
e não confiava em Jó. Mas, irmão, Jó vai ser provado, não é baseado no que a mulher pensava, não é baseado no que os amigos pensavam, e nem é baseado no que Satanás pensava. Jó vai ser provado baseado na confiança que Deus tinha nele. E eu quero falar uma palavra para você nessa manhã. Se a sua prova é grande, se a sua prova é enorme, se a sua dor é enorme, meu querido irmão, para de ficar procurando entender os motivos. Quanto mais você procura saber os motivos, mais te machuca. Quanto mais você procura entender, mais te fere. Se coloca como Jó na dependência dele. Como alguém fala: Deus, eu não entendo, mas aceito. Eu não entendo, mas estou aqui. Eu não sei porquê, não precisa eu saber. Se o Senhor sabe, basta. Se o Senhor entende, basta. Se o Senhor confia, basta. E Jó está vivendo a vida dele normal, né? Fazendo a josice dele, trabalhando normal. Não está sabendo nada que está acontecendo ali no culto, na reunião. E o nome dele está sendo falado lá em cima na reunião. E ele está aqui cuidando de ovelha, cuidando de gente, ajudando os pobres, ajudando todo mundo. E o diabo, ele... Deus, então vai lá, pode tocar em tudo que ele tem. Tudo que ele tem. Daqui a pouco chegou um Jó, as ovelhas estavam no campo, já era. Jó, os bois estavam no campo, já era. Jó, a jumenta, já era. Jó, já era tudo. Acabou tudo, Jó. De milionário a miserável em instantes. Sem saber de nada, apenas existindo na sua fidelidade a Deus. Eu imagino o Jó como era um homem fiel. Perdi tudo. Mas dá para começar de novo. Dá para se levantar de novo. Minha esposa está aqui, meus filhos estão com saúde, graças a Deus. A gente vai levantar de novo. Né? Aí antes de já começar a tentar, porque a gente, o ser humano, a gente tem uma capacidade de resiliência muito grande. De acontecer uma catástrofe, uma situação, imediatamente a nossa mente ela começa a criar um mecanismo de reeditar a rota, né? Repensar. Já não, mas perdeu, não tem problema. Eu vou pegar os meninos, a mulher, e a gente vai à batalha de novo. Daqui a pouco chegou outro correndo. Jó. Bateu um vento lá na casa do primogênito. Matou todo mundo. Só eu escapei para dar a notícia. Não tem riqueza, não tem mais nada, e não tem os filhos para começar de novo. Como reeditar a rota agora? Como ter equilíbrio para pensar no próximo passo agora? Como não desesperar agora? 10 caixão na sala da casa, do maior ao menor. Você perde um filho, você sabe a dor que é. 10 caixão na casa. E quem já é do interior sabe, quando morria gente lá no interior da Bahia, de onde a gente era uma morte para uns e era uma alegria para outros, porque era muita comida. Matava boi, matava galinha para quem vinha de longe para o velório. Era a noite inteira comendo. Agora Jó tem o velório, a comunidade inteira vai vir para o velório. Jó não tem um bezerro para matar, para dar para ninguém. Jó não tem uma ovelha para matar, para fazer para ninguém. O povo vai vir para o velório e Jó não tem nada para dar para o povo. Porque tudo que ele tinha se foi. Jó não podia dizer, corre lá, pega umas 2 ovelhas. Então corre lá, pega um bezerro, vamos matar. Para o povo que veio de longe para o velório. Jó tem 10 filhos. Na sala de casa, mortos. Jó tem uma multidão de gente que veio condoer com ele. E Jó não tem nada para dar para aquele povo. Jó está vivendo uma desgraça total em sua vida.
Irmão, Jó está liberado a se desesperar, sim ou não? Jó está liberado a desesperar, sim ou não, irmãote? Alabaxuri candarabai. Jó está se desesperado a sair correndo, a subir na montanha, a gritar, a se desesperar, ele está liberado. Mas ele levantou, rasgou a roupa, rapou a cabeça e prostou-se em terra em adoração a Deus. Alabaçuri candarabai. Eu imagino o Jó passando, colocando a mão na cabeça do primogênito. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Chegando nas meninas, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fidelidade é isso. Quando você tem documento dizendo, você pode desesperar. Quando você tem documento falando, você pode blasfemar. Ninguém vai falar nada se você se desesperar. Ninguém vai se escandalizar se você ir embora. E você levantar e falar, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Você pode desesperar, Jó, mas eu não vou desesperar. Você pode blasfemar, Jó, mas eu não vou blasfemar. Você pode ir embora, mas eu não vou embora. Não, está todo mundo contigo, todo mundo te dá razão, mas a minha razão com Deus é fidelidade. Urabaxandarabai. A minha razão com Deus é fidelidade. O povo vai embora. O povo vai embora, pastor Marcos. Jó está vivo, ele tem que continuar a viver. Né? Tem que continuar a viver. Jó seca a lágrima. Coração, pastor, é dilacerado. Já chega na mulher e fala, a gente está vivo. A gente tem que continuar a viver. Vamos trabalhar. Né? Vamos trabalhar, a gente tem saúde. Fazer o quê? Vamos enfrentar o luto e vamos trabalhar nós dois. Do nada. Está aqui sem saber de nada. Daqui a pouco começa. Coça aqui. Coça aqui. Coça aqui. Coça aqui. Coça aqui. Daqui a pouco já coça demais. Daqui a pouco todo mundo já identifica, tem lepra, ferida na cara, ferida para todo lado. A gente fala lepra, né? Não sabe se é lepra, mas era uma ferida. No todo o corpo. Purulando, porque ele fala. Daqui a pouco já está com uma febre mortal que queimava os ossos. É ele que diz isso. Daqui a pouco as pernas de Jó estão tão fracas que ele não consegue ficar em pé, ele tem que ser amparado. Jó não tem saúde para trabalhar mais. Jó não pode plantar trigo, Jó não pode plantar cana, Jó não pode plantar feijão. Jó não tem saúde mais para começar de novo. Jó está autorizado a reclamar ou não? Jó está autorizado a blasfemar ou não? Tá, pastor Jair? Jó está autorizado a se desesperar ou não? Já está autorizado a sair gritando ou não? Aleluia. Anabassuri candarabai. Eu sinto a graça de Deus aqui. Aramacho e canderebai. Uracandereba súria. Jesus está curando ferida de alguém aqui. Todo mundo achou que você não ia aguentar, você está aí. Todo mundo achou que você ia embora, você ficou. Deus está vendo a sua fidelidade. Deus está vendo a sua fidelidade.
A mulher chega nele e fala: Jó, você ainda continua com essa integridade toda? Para você morrer é o melhor. Melhor coisa que já poderia acontecer com você agora era morrer. Você viu aquela pessoa, irmã Ivanilda, que está no estado terminal? Que você fica, oh meu Deus do céu, se o senhor não quer curar, leva. Um dia minha sogra estava com um parente, a minha esposa fica brava toda vez que eu falo isso, que ela fala que eu encomendo corpos. Eu não encomendo corpos. Mas o homem reconciliou com Jesus depois de um monte de tempo. O homem estava num estágio terrível, pastor André. Aí a gente foi levar a ceia para ele, lá na Santa Casa. E o homem botou a mão e falou: Deus, se ele reconciliou de verdade, dá um descanso para ele. Quando eu cheguei em casa, minha sogra, fulano de tal, morreu. Pode ficar tranquilo que eu não vou orar para você falar isso, irmão. Eu jamais vou orar para você e falar isso. Estou só querendo dizer para você que o desespero de você ver o outro sofrer faz a gente se desesperar também. A ponto de falar: a morte para ele é melhor, porque todo mundo vai morrer mesmo hora. Ele só está indo um pouquinho, uns minutos primeiro que eu. E a mulher de hoje falou: Jó, para você, Jó, a sepultura agora é glória. Você só precisa soltar da mão dele. Porque não está adiantando segurar mesmo. Né, Marcelo? Você só precisa soltar da mão dele. Porque você está segurando na mão dele aí a vida inteira. Perdeu tudo. Perdeu o filho. Perdeu riqueza. A vida inteira segurando na mão dele não está adiantando. Então solta da mão dele, morre. É melhor. Jó está autorizado a reclamar. Se ele soltar, ninguém vai falar nada. Mas ele fala: aceitaríamos o bem de Deus e não o mal? E a Bíblia termina dizendo assim: em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Alabaçu e candalai. A fidelidade não é mostrada quando tudo está bem. A fidelidade é mostrada quando você tem um documento dizendo: você pode reclamar agora, você pode desesperar agora. E você fala: eu não vou desesperar. É quando todo mundo à sua volta fala: está todo mundo com você, está todo mundo contigo. Se você se revoltar agora, se você se rebeliar agora, se você virar as costas agora, está todo mundo com você. E o fiel fala, como diz uma louca assim: fala tu. Por muito menos do que isso a gente reclama, por muito menos do que isso a gente peca, por muito menos do que isso a gente fala mal, por muito menos do que isso a gente quer ir embora. Mas Deus está nessa manhã falando no meu e no seu coração essa palavra para dizer para mim e para você: não larga da mão de Deus, não. Ah, pastor, eu não estou mais aguentando segurar, eu não estou mais aguentando segurar. Eu faço uma oração sempre, porque eu sou muito falho. Então, quem é muito falho tem que fazer essa oração que eu faço. Fala: Deus, segura na minha mão. Porque se o Senhor segurar, o Senhor não solta. Agora, se eu segurar na sua, possa ser que eu solte. Porque, irmão, se fosse a minha mão que estivesse me sustentando na mão de Deus, eu já não sei nem onde eu estava. Mas todas as vezes que eu sou tentado a largar da mão, ele: você está seguro aqui, rapaz? Você está seguro aqui? Você quer fazer isso mesmo? Não, Senhor, eu não quero, é a carne, então você está seguro aqui. Você quer ir embora mesmo? Não, não quero, Senhor, então fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fraco, mas está aqui. Feinho, mas está aqui. Arrebentado, mas está aqui. Judiado, mas está aqui. Eu oro nessa manhã para que Jesus segure na sua mão, sustente a sua mão nesse momento de crise que você está vivendo, nesse momento de vale que você está vivendo, que a mão poderosa de Deus te sustente.
O vento bateu, Jó perdeu família, riqueza, saúde. Mas a fé ficou inabalável. O vento derrubou a casa, mas não derrubou a fé. O vento derrubou a família, mas não derrubou a fé. Aleluia, o vento derrubou a saúde. Mas a fé continuou. Alabassúria. Eu já vou para encerrar essa palavra. Chegar na sua casa, você lê o capítulo 29 e 30 de Jó. Eu não consigo ler. Eu já li várias vezes o livro de Jó. Eu não consigo, Camila, ler o capítulo 29 e 30 de Jó sem me emocionar. Eu não consigo, pastor. Todas as vezes que eu leio. Jó começa a falar do primeiro estado dele. E depois ele relata como está a vida dele agora. Jó falou, eu chegava na praça, os velhos se levantavam para me sentar. Os jovens me recebiam e ficava tudo assim sentado nos meus pés, ó, esperando cada palavra que saía da minha boca. Admirado com cada frase que eu falava. Cada frase, mas eu era honrado, eu era príncipe entre eles. Nunca bateu um mendigo na porta de casa e eu despedi de mão vazia. Os meus olhos nunca olhou para uma virgem. Ele fala, mas agora, os de menor idade do que eu, zombam de mim. Os velhos me detestam. O meu hálito se tornou insuportável. Alamassuri. E os amigos estão dizendo, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Você fez alguma coisa errada, não é possível, Jó. E Jó está aqui. Eu não solto da mão de Deus. Jó começou a se justificar, e nada que Jó falava resolvia para ele, e Jó está aqui, segurando a mão de Deus. Aí daqui a pouco Deus vem até Jó. Deus vem até Jó. E Deus começa, ô Jó, quem é esse que fica aí tentando prescrutar os pensamentos de Deus, sem conhecer nada? E Deus dá uma... Corrige Jó. Fala com Jó. Aí no capítulo 42, Jó fala assim, eu sei que tudo pode se fazer. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntou, lá no capítulo 38, quando Deus começou a falar com ele, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho? Sem conhecimento. Jó, nossa Deus, eu fui muito vacilão. Eu falei de coisa que eu não entendia. Coisa maravilhosa demais que eu não conhecia. Tu disseste, agora escuta e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Aí Jó fala, eu te conhecia só de ouvir falar. É por isso que eu não estava entendendo. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me menosprezo a mim mesmo. Me arrependo no pó e na cinza. Arabaia, xerabagai. Você não sabe por quê que você está passando por tudo isso. Ele sabe. Confia nele, ele sabe. Ah, mas por que meu filho morreu? Eu não sei, mas confia nele, ele sabe. Por que meu pai morreu? Eu não sei, ele sabe, confia nele. Por que eu fiquei desempregado? Eu também não sei. Por que eu fiquei doente? Não, também não sei. Mas eu sei que ele tudo pode. Oramacho e Candarabá, ele tudo pode. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E Ele está aqui nessa manhã que você saiu de casa, veio para cá todo triste, todo angustiado, veio para cá, eu não sei nem o que eu estou indo fazer lá, mas você veio para ouvir Deus dizer, calma. Eu tenho uma experiência contigo. Porque até então Jó servia a Deus e era fiel demais. Só por ouvir os seus antepassados falar de Deus.
Jota fala, eu fui moído, fui jogado no pó, fiquei fedido, perdi tudo. Mas eu estou contemplando Ele, eu vejo Ele agora, pastor. Na minha riqueza eu conhecia, mas não via. Na minha glória eu conhecia, eu via falar, mas eu não conhecia. Na minha pobreza, na minha miséria, eu ouvia a voz dele falar comigo. Na minha pequenez eu ouvi o sopro dele soprar sobre mim. Quando todo mundo me colocou num canto lá ferido, passava longe de mim, ele foi lá e se revelou a mim na minha ferida. Ele se revelou a mim na minha cabana de dor, de angústia. Ele foi na onde ninguém queria ir. Ele ficou na onde ninguém queria ficar. E eu ouvi a voz dele falar comigo. Você pode se colocar de pé nessa noite. Arabai, Shuragai. Tem uma experiência de Deus nova vindo sobre a sua vida. Mas ela só vai ser revelada depois dessa luta. Aleluia, é através dessa prova que Ele vai revelar. É através dessa luta que Ele vai revelar para você coisas grandes. Ah, Oswaldo, eu estou passando por uma luta que eu nunca imaginei. Fique tranquilo, tem coisa grande chegando aí na sua casa. Eu jamais imaginei passar por isso, fique tranquilo, Ele sabia. Você não sabia, não estava na sua agenda, mas estava na dele. Nem você sabia que você tinha essa força toda, Ele sabia. E nessa manhã, se você precisa de um reforço dele, vem aqui na frente, eu quero orar por você. É muito difícil, eu chamo pessoas na frente quando eu prego. Mas essa manhã eu quero que você venha aqui na frente. Deus quer segurar na sua mão. No capítulo 19 e no versículo 25, Jó fala assim: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive. No fim, não é agora no começo, não é no meio, no fim, se levantará. Sabe o que Jó está dizendo, Gustavo? Ele está dizendo assim: talvez eu vou morrer e não vou entender mesmo. Né? Talvez eu vou morrer e não vou entender mesmo. Talvez vai acabar assim. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Urabashi Kandarabai. O seu Redentor vive. Posso te dizer, tem coisas que a gente não vai entender aqui. Tem coisas que a gente não vai compreender nessa vida. Mas se você tiver convicto de que o teu Redentor vive, se você falar: Senhor, segura a minha mão, não solta não. Creia que Ele se levanta ao seu favor. Aleluia. Só são essas pessoas. Se você quiser vir aqui na frente, venha ainda. Aleluia. Olamanchu darabai. Eu peço que Jesus te ajude a entender. Ou eu peço que Jesus te ajude a suportar aquilo que você não pode entender. O importante é que você está aqui. Você venceu a dor, você venceu a angústia, você venceu a tristeza. E o seu Redentor está caminhando aqui. Ele está olhando o seu coração. Se você tivesse desviado naquele dia, todo mundo ia dizer: não, mas ela sofreu demais. Se você tivesse desesperado naquela ocasião, todo mundo ia dizer: não, mas também foi demais. Mas você se manteve. Você não soltou a mão quando todo mundo falou: você tem direito de reclamar. Você não reclamou. Alabai. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Está aqui os teus filhos, as tuas filhas, Pai. Só o Senhor sabe, meu Pai, a luta que cada um enfrenta.
Só o Senhor sabe, meu Pai, os caminhos pelas quais os teus filhos têm tido que andar sem força muitas vezes. Só o Senhor sabe como está o coração, a angústia, a dor. E a minha oração, meu Pai, é que o Senhor se levante em favor dele nessa manhã. Segura na mão dela, ela está querendo soltar, segura, Pai. Segura na mão dele, fortifica, fortaleça. Venha, Xandarabaia. Venha a calmaria de Deus sobre o teu servo agora. Venha a paz de Deus sobre a sua serva agora. E que ele possa se levantar hoje, Pai. Que ela se levanta hoje, em nome de Jesus. Nem mesmo por bens materiais eu